mundo das ideias para dentro da caverna, aí, puta, né? Mas aquela coisa, o ideal é todo mundo abraçando todo mundo e tal e coisa e tal. Sim, e com os seus filhos. Bom, com os meus filhos, um pouco diferente, entendeu? Porque eles já nasceram numa espécie de uma bolha, eles se sentem bem naquela bolha. Não é discriminação, não. É só uma questão de que sempre foi assim, entendeu? Etc. E acontece um pouco quando a gente fala do professor. Não, o professor é importantíssimo. E como os que você conhece? Então, quando você desce para a realidade, há um desmoronamento do capital simbólico, né? Há um apequenamento brutal do capital simbólico, a ponto de, ainda hoje, né? Todo mundo acha professor muito foda, mas pouca gente quer ser professor, no fim das contas, né? Acha que é muito foda no mundo ideal, mas não no mundo concreto. Entendeu? E eu te digo mais. O cenário não é um cenário em que estamos revertendo uma condição negativa, mas é um cenário que estamos tornando cada vez mais agudo um problema. Por quê? Porque, olha, lá de quando eu terminei o ensino médio, 3 ou 4 da minha sala se tornaram acadêmicos. Eu tenho um colega que era filho do professor de física, que se tornou professor na Poli. Eu tenho um colega que se tornou professor na FAU, né, de arquitetura. Eu tenho uma terceira colega que é professora de Direito na PUC. E eu, veja, numa sala de 40, 10% são acadêmicos, são professores. Tá? Pois eu estranharia se essa incidência tivesse se mantido num colégio de elite hoje. Eu estranharia. Por quê? Porque nesses 40 anos que separam o começo da minha vida profissional para agora, as coisas não ficaram no mesmo lugar. Não é? Então, o cara vai falar, eu vou ser professor de matemática no ensino médio. Né? No mínimo vão dizer, você está ligado que o teto financeiro vai ser sempre baixo, você está ligado que, sei quê, e é possível que ainda tome uns pés de ouvido, porque, né? Do jeito que está. Você vai dar aula no ensino médio, os teus alunos são adultos, cara. São adultos, são jovens, são adultos e são empoderados para não aceitar nenhum tipo de reprimenda, advertência ou coisa desse tipo. Cobrança. Deixa-me ver se eu compreendi, como dizia o personagem Gardelon do Jô Soares. Né? Deixa-me ver se eu compreendi. Que o cara fazia uma proposta completamente desvantajosa para ele, né? Deixa-me ver se eu compreendi. São 50, eu vou lutar contra os 50? É isso? Então, os argumentos contra são muito relevantes e tudo isso precisa ser compensado com uma espécie de convicção sobre a própria vida cada vez mais rara. Por quê? Porque a sociedade nos bombardeia o tempo inteiro dando a definição do que é uma vida de sucesso. Sim, tu vai estudar, tu vai seguir uma carreira, né? Tu vai se formar. O que é uma pessoa de sucesso? Por detrás de tudo que é dito, é um sucesso econômico e social simbólico. Quer dizer, se você preferir trocar em miúdos, rico e famoso, se você quiser. Então, se você sair na rua, eu não vou dizer que é o seu caso, não, porque para não te constranger, mas qualquer pessoa rica e famosa, né? Aí você pega e fala, o que você acha da vida de fulano de tal? O que eu vou falar? O cara é puta rico, ficou rico
e é famoso, celebridade, reconhecido por onde passa, esse sujeito teve uma vida bem-sucedida. Verdade. Não é isso? Então, mas você tem o direito de levantar a mão e dizer, peraí, os valores da vida não se esgotam nisso. Afinal de contas, tomemos o caso do sucesso econômico. Conhecemos um monte de gente muito bem fornida patrimonialmente que decidiu parar de viver. Verdade. Tomemos o caso das celebridades. Conhecemos muita gente muito, tipo, notoriedade mundial. Uhum. E que decidiram parar de viver, seja de uma vez, seja devagar. Né? E geralmente terminaria nos 27 anos. Né? É sempre muito ruim dar nomes, mas é sempre muito bom didaticamente, mas deixamos para lá. De qualquer maneira, cada um saberá encontrar seus exemplos. Uhum. Isso significa que os tais dois critérios da vida bem-sucedida não garantem uma vida boa. A sociedade pode até aplaudir. Mas no reservado, no íntimo, né? Pergunte a Robin Williams o que ele tem a dizer sobre isso de ser rico e famoso. Então, as respostas para a vida têm que estar numa camada, digamos, menos epidérmica, menos visível. Tá certo? E quem sabe se não passa por viver uma vida alinhada a elementos de essência, né? A elementos genuinamente seus. Né? E isso, perceba, independe um pouco do quanto a sociedade vai pagar pelo que você for fazer. Né? Mas quando não foram poucos a dizer, cada um do seu jeito, torna-te quem tu és. Me lembro, professor Teófilo Otoni, do Colégio São Luís, onde eu estudei, grande professor. Outro dia eu encontrei a descendência dele. Assim, a pessoa chorava. O senhor homenageou meu pai. Eu fiquei emocionado também. Eu sou filho de Teófilo Otoni. Falei, nossa, seu pai foi um grande professor. Então, o professor Teófilo Otoni me ensinou, torna-te quem tu és. Eu me lembro de ter levantado a mão e ter dito, essa frase é esquisita. Aí ele falou, é esquisita por quê? Falei, porque quando o verbo tornar-se me faz pensar em você antes ser uma coisa e depois você ser outra. Então há uma mudança, é deixar de ser para vir a ser. Ora, nessa frase aí, você se torna quem você já é. Então eu não entendi. E ele, espetacular, regozijou com a minha pergunta. Porque tem professor assim. Tem professor que gosta de aluno. E ele disse, eu vou te explicar. Imagine que você tenha nascido com disposições inatas tais que te facilitam certas práticas que nós vamos chamar de talentos. Certo? Quer exemplos? Não. Já temos. A cantora Alcione canta. Desde os tempos de São Luís do Maranhão, ela canta maravilhosamente. Fafá de Belém canta maravilhosamente. Elba Ramalho canta maravilhosamente. Como podem perceber, eu sou muito fã da mulher nordestina, né? E da arte nordestina. Fafá de Belém, Alcione e Elba Ramalho. Né?
Essas pessoas podiam não ter cantado na vida. Mas felizmente, para o mundo e para elas cantaram. Então, quando elas nasceram, nós podemos dizer que elas eram uma possibilidade. Elas eram uma potência. Eu não era uma possibilidade de me tornar cantor. Eu não era. Mas não é assim. Um ovo de galinha pode ter um pinto dentro ou não. Mas não vai ter um dinossauro dentro. Aqui, quer dizer, a Alcione pode ser cantora ou não. Eu não. Eu é mais ou menos um dinossauro no ovo de galinha. Não tem cantor aqui. Você entendeu? Então, qual é a graça? Você tem a oportunidade ao longo da vida de ir se tornando, na mudança da vida, no trânsito da vida, no fluxo da vida, quem você é em potência, mas você vai se convertendo numa potência que vira ato, que vira vida, que vira realidade, que vira desempenho, que vira espetáculo, que vira show, que vira, né? Então, professor Teófilo explicava, a cada espetáculo, e ele já falava em Ney Mato Grosso, a cada espetáculo você tem uma oportunidade confirmada de se tornar quem você é. Porque existe a possibilidade de você ser, mas não se tornar quem você é. Porque você abraçou caminhos existenciais em que aquilo que você é não desabrocha. Quando eu era moleque, eu era muito tímido e calado, e meu pai dizia, esse menino, se ele tiver alguma chance na vida, é falando. E riam da cara dele, para meu desespero. Porque eu amava meu pai mais que tudo. O meu pai apostava em mim e riam dele. E o que é pior, eu não me sentia em condições de provar ali. Até porque mesmo que eu saísse falando, sabe como é? O reconhecimento social tem a sua lógica e o seu ritmo. Não se consegue assim, na mão grande. Mas o meu pai, ele tinha uma ideia para além da casca de quem eu fosse. E ele dizia, se forem te dar projeto de casa para fazer, desenho, pintura, não entre nessa. Você não tem nada a ver com isso. Vá arrumar um trabalho onde você possa falar. Se uma pessoa dessa não é um visionário, porque eu não sei se você percebeu, mas vai dar uma hora aqui que eu tô praticamente, você só fez uma pergunta, né? Eu estou falando, mas eu naquela época não abria a boca, então eu fui me tornando quem eu sempre fui. Ora, isso precisa ser explicado, como o professor Teófilo Otoni fez para mim. Eu me lembro de ter dito, o senhor está querendo dizer que todos nós somos alguma coisa? E ele dizia para mim, e você tem dúvida? Se você não fosse algum ser, você não poderia nem estar ocupando a cadeira onde você está sentado. É claro que você é alguma coisa. Sim, mas alguma coisa talentosa? Ele dirá, bem, aí, uns mais, outros menos, uns para cá, outros para lá, mas todos teremos alguma facilidade e algumas dificuldades. Então a vida será boa na medida em que
diagnosticarmos com lucidez onde estão as nossas disposições. Onde estamos nós mesmos. Então, o professor Teófilo, ele já falava em autoconhecimento muito antes de hoje ter se tornado essa baba que virou. Mas, claro, Sócrates também sugeria, né? Conhece-te a ti mesmo. Lá não era bem Sócrates, mas estava escrito no oráculo. Você ainda não se inscreveu, deu like e ativou o sininho? Você tá louco?